Olá, Renata, boa tarde. Olá, Aqui nós vamos da tarde. Antes de mais, queria agradecer-te por teres aceito o meu convite para este quarto episódio, porque por esta altura ainda não se sabe, mas este já é o quarto episódio. E neste podcast hoje vamos falar sobre alguns temas, para quem nos está a ouvir, muito importantes. E que a tua história, a tua experiência de vida, eu acredito que vão contribuir muito para mulheres, para mães, para empreendedoras que nos estão ouvir e vão ouvir esta nossa conversa, porque é assim realmente que eu lhe chamo, é uma conversa. E para iniciar, queria realmente partilhar aqui com as pessoas que nos ouvem quem é a Renata, né? Para as pessoas conhecerem um bocadinho de ti, da tua história e poderes-te apresentar um bocadinho para quem nos está a ouvir. sim. Primeiro agradecer o convite por estar aqui. E espero que eu possa contribuir e ajudar outras pessoas com a minha história. Eu sou do Brasil, do Rio de Janeiro, vivo cá em Braga há quase 7 anos. Eu vim para cá com meu marido. Eu me formei lá no Brasil em jornalismo e trabalhei em assessoria de imprensa, em agências de assessoria de imprensa, por cerca de 10 anos. Até que o meu marido teve a ideia de virmos para cá. Quando nós ainda estávamos noivos, ele deu a ideia de nós virmos para Braga para fazer um mestrado aqui, para estudar. Eu já tinha um primo que vivia cá em Braga na época há 10 anos, hoje em dia já tem 20 anos. E aí nós viemos, nós casamos em julho, em setembro já viemos para cá. E fizemos o mestrado, enfim, acabou que também tivemos filhos, tivemos a nossa primeira filha, veio pandemia e por aí fomos ficando, e hoje em dia não pretendemos voltar, adoramos Braga e enfim. E nós hoje em dia, meu marido veio como engenheiro, trabalhava como engenheiro, e eu trabalhei em agência lá no Brasil, e quando vim para cá, eu comecei a trabalhar autônomo e trabalhava com marketing digital, fazia gestão de redes sociais. Com o tempo, aí sempre trabalhei de casa, enfim, e o meu marido, com o tempo, acabou que largou a área dele de engenharia e veio trabalhar comigo também. Hoje em dia ele também trabalha com marketing digital comigo, e ele faz uma coisa um pouquinho diferente, não trabalhamos diretamente juntos, ele faz mais a parte de dados, mas nós trabalhamos parceiros, assim, e empreendemos. Nós dois estamos aí a empreender há já alguns anos. E depois que tivemos filha, hoje em dia a gente vê que foi muito bom para podermos ter esse tempo de qualidade com as nossas filhas. Uhum. Ou seja, resumindo, né? És mãe, 10 filhas, és casada, né? E empreendedora também agora. Sim, tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma que agora está com 19 meses. Uhum. E, enfim, são os nossos amor, nossa vida, minha vida toda é muito direcionada a elas, assim, pensar nelas e querer que elas cresçam pessoas, assim, extraordinárias. Claro que sim. E falaste aí de algo muito importante na vossa vida enquanto casal, né? Na tua vida, que foi esta transição, ou seja, esta mudança, né? De cidade, de país, né? De cultura. Sim. E antes de chegares cá, como é que era, ou seja, o que é que tu vês da Renata antes e o que é que tu vês da Renata agora? Ou seja, em termos do teu estilo de vida, da forma como tu também gerias a tua rotina, até mesmo da tua própria maneira de ser, da própria maneira de estar, coisas que antes se calhar não priorizavas tanto, e depois desta transição e também daquilo que foi acontecendo aqui, seres mãe e teres a área do empreendedorismo. Quem é que era um bocadinho a Renata antes desta chegada? Sim. Chegada. Quando eu cheguei em Braga, em setembro, e no ano seguinte eu já engravidei, já tive a Isabela. Eu separo muito também a minha vida no Brasil, meio que sem filhos, e aqui já praticamente a maior parte do tempo já foi com filhos. Lá no Brasil eu trabalhava nessas agências e eu morava em Niterói e trabalhava no Rio de Janeiro. É como se eu morasse em Gaia e trabalhasse um pouco. E aí, eu levava muito tempo, eu saía de casa todo dia 8h30 da manhã, chegava 9 horas da noite. Eu tinha uma vida, assim, muito voltada ao trabalho, mas eu sempre fiz esporte, sempre gostei muito. Na época eu fazia Muay Thai, e eu fazia 7h30 da manhã, eu acordava super cedo para ir, mas eu tinha essa vida, assim, e lá no Brasil, uma coisa que eu
que até uma coisa que mais sinto falta, eu tinha muitos amigos, assim, muitos grupos de amigos, eu e meu marido, a gente saía muito com os nossos amigos, a gente sempre tinha eventos, sempre tinha coisa, era uma vida muito mais agitada nesse sentido, assim, de vida social e de trabalho, muitas horas. O meu marido tinha um trabalho que ele trabalhava praticamente 24 horas por dia. Então, a nossa vida era muito assim. Então, quando nós viemos para cá, a nossa vontade também era de ter qualidade de vida. A gente veio muito em busca de qualidade de vida. E também de segurança, porque no Rio também tinha muita violência. Então, um diferencial maior, assim, foi essa qualidade de vida, porque eu também comecei a trabalhar de casa, e aí eu trabalhava menos horas, porque eu conciliava com o mestrado e depois com a maternidade. Quando a Isabela nasceu, eu falei que eu tinha uma sócia lá no Brasil, e nós meio que acabamos os nossos clientes, acabamos com tudo, porque ela estava a trabalhar muito lá numa agência lá, e eu ia ter filho, ia ser um mundo novo, eu não sabia como ia ser isso. E na época eu até falei assim, não, vamos cancelar, e depois, quando a minha filha tiver com 6 meses, eu procuro um emprego. Só que aí, quando ela estava com uns 4, 5 meses, surgiu um cliente para mim dessa parte de social media, para fazer gestão de redes sociais, um cliente aqui em Braga. E eu peguei esse cliente, surgiu um outro, e com isso eu nunca mais procurei um emprego, né? Enfim, esse virou meu emprego, e como foram crescendo, surgindo outros clientes, e eu tenho uma vida aqui muito mais tranquila, assim, nesse sentido, porque eu não tenho uma vida social tão agitada, que eu tenho menos amigos, mas também tenho essa qualidade de vida de estar muito em família, né? Eu estou sempre muito junto da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Eu acho que essa é a principal diferença, assim, a gente tem uma qualidade de vida muito grande. Eu, quando em 2009, eu conheci Braga, que eu vim visitar esse meu primo. E aí, eu estava ali no centro de Braga, eu lembro muito dessa cena, eu estava no centro de Braga, era umas 4h30 eu vi as pessoas buscarem os filhos na escola nesse horário, e eu pensei assim, nossa, que qualidade de vida, imagina, poder buscar o filho 4h, 4h30, voltar a pé para casa, nessa tranquilidade. E eu, nessa época, eu tinha essa vida agitada, para mim, era praticamente impossível ter uma vida assim. E aí, hoje em dia, a minha filha estuda nessa escola, que eu vi as mães buscarem, eu busco a minha filha por volta de 4h30, 5h, a pé, e depois a gente faz coisas, eu levo elas no parquinho, eu levo elas para brincar, vou à biblioteca, enfim, ela tem experiências de vida, né? E eu curto muito esses momentos com elas. Outro dia eu levei elas na biblioteca e eu falei, vamos à biblioteca ou ao parquinho? Elas, à biblioteca! E chegaram lá e ficaram super felizes na biblioteca. Aí eu até falei com meu marido, a gente vê que tá criando bem quando vê uma cena dessa. E aí elas adoraram a biblioteca e no dia seguinte, a minha filha quis brincar de biblioteca. E ela montou uma mesa e botou uma luzinha aqui, eu dava os livros e ela ia. Aí ela até fez uma coisa que ela, nessa de brincar de biblioteca, ela escreveu o nome dela em um livro e riscou assim, porque era coisa que a biblioteca faz. E era engraçado porque na biblioteca tinha os livros que tem a bolinha vermelha, você não pode buscar, não pode levar para casa. E a minha filha falava, esse tem bolinha vermelha, esse não pode. E eu pensei, coisas pequenas que a gente faz na vida, que a criança absorve aquilo e leva para a vida dela, leva para o dia a dia, para a brincadeira, né? Então, assim, eu vi que é muito bom ter essa qualidade com os meus filhos. Não serem criados pelos avós. Eu sei que nem todos têm essa possibilidade. Mas eu valorizo muito disso é claro que o tempo com os avós é maravilhoso, mas eu valorizo muito eu estar ali junto com eles, assim, junto com elas, né, no dia a dia. E também foi muito bom durante a pandemia, porque eu pude ficar com a minha filha em casa, e agora, mais nova, nós não conseguimos creche, ela só vai para a creche em setembro com quase 2 anos. Então, eu consigo conciliar também o meu trabalho, e ficar com ela e fazer coisas com ela. Levo a quinta pedagógica e passeio, enfim. Consigo fazer coisa com as duas. É verdade, ou seja, ouvindo-te a falar sobre isso antes da escala cá, que no caso é mais um antes e pós-maternidade, não é? Quase ali eu também com essa transição. O que precisamos é que houve uma adaptação, não é? Ou seja, talvez existiam muitos momentos sociais, mas depois quando há família, esses momentos passam a ser tempo de qualidade, não é? Enquanto antes talvez muito focados também na família e nos amigos, mas depois aqui muito com os filhos e nesses momentos mais simples do dia a dia, em pequenas coisas, em pequenos detalhes, e que para eles faz toda a diferença em termos do desenvolvimento e da forma como eles vão
captar essas experiências na forma como eles vão também criar memórias, né, desses momentos e desses passeios e associações, né, que vão fazer disso. E o quanto é que muitas vezes nós adultos, né, nesta rotina, e às vezes nas coisas que nos incutem também na sociedade, de ser tudo muito rápido, dos dias serem muito corridos, de termos que alcançar as metas muito rápido e se não, então ainda não é suficiente. E parece que as crianças, não é? Eu não sei como é que é a tua experiência como mãe e quero ouvir também sobre isso. Parece que as crianças nos trazem outra realidade, que é, olha, isto é bom, isto foi simples, mas isto é bom. Essa animação delas com ir à biblioteca, não é? Que se calhar se nós falarmos do nosso dia-a-dia, ir à biblioteca é ir à biblioteca. Mas para elas tem um significado tão, não é, tão especial e tão positivo. E o quanto é que às vezes nós, realmente na nossa corrida, nos esquecemos também, como as crianças, não é, de valorizar coisas mais simples. Sim. Ou seja, tu como, não é, como mãe, em termos dessa tua nova experiência, não é, antes e depois de chegares cá, tu sentes que essa foi uma grande também, ou seja, a adaptação que a maternidade te trouxe, foi valorizar e priorizar outras coisas de outra forma. Sim, a gente começa a ter um outro olhar para coisas simples da vida, para, por exemplo, eu ver a minha filha crescer e, por exemplo, teve a Braga Romana, e a minha filha super se interessou por tudo aquilo, e ela quer entender da cultura romana. São coisas pequenas que a gente vê no dia a dia, que a gente passa, por exemplo, por uma festa de uma Braga Romana, que a gente não percebe a grandiosidade daquilo, daquela cultura. E a minha filha me faz ver, pesquisar sobre o que é aquilo. É porque eles são muito pequenos e o mundo é todo muito novo para eles. Pra gente, tem muita coisa que é normal. Eu mesma, às vezes, eu tô no carro com ela e ela vê algo e ela mostra: "Ah lá, olha, mamãe, não sei o quê". E é uma coisa que para mim é tão simples, e para ela tudo é novidade. Eles estão descobrindo o mundo. E a gente começa a querer ter também esse olhar da criança, de descobrir, da curiosidade. A minha filha, a impressão que eu tenho é que nenhuma dúvida fica na cabeça dela, tudo ela quer saber. Então, eu também tenho que também ter essa dúvida e ter esse olhar curioso sobre o mundo e querer descobrir o mundo com ela, porque para ela tudo ali é muito novo e a gente tem que apreciar essas coisas pequenas. Eu gosto muito de mostrar para ela: "Olha a lua, como é que tá bonita", ver essas coisas da natureza que nós mesmos não observamos, e eu sempre gostei de observar, e eu gosto que elas observem também, e que elas curtam esses momentos simples, porque eu acho que não precisa. O que eu tento muito é não que os meus filhos não sejam, assim, consumistas, de quererem sempre, comprar, querer tudo, assim, eu tento fazê-las gostar do simples. Por exemplo, eu acho que muito mais divertido, se calhar fazer uma pizza em casa e nós todos fazermos juntos, e depois ela ter aquela alegria de ter comido a pizza que ela fez, do que talvez sair para um restaurante, que vai ser muito mais caro, a gente vai pedir uma pizza e pode ser que ela nem se interesse tanto assim. Sim, ou seja, criar esses momentos com coisas simples e que, na verdade, muitas vezes eles estão acessíveis, às vezes a momentos de até ir na rua e apanhar folhas, ou algo assim, também que acaba por não ter um preço, digamos assim, um valor, um valor monetário, mas que traz muito valor para elas, né? No caso, para as tuas filhas, né? Ao viver isso convosco, a família, ao participar, não é, nesses eventos e ter esta curiosidade, esta descoberta. Não é? Eu percebo que quando agora, não é, foste mãe, para esses momentos também acontecerem, esta gestão do tempo, não é? Porque até agora era só, não é? Era só tu e eventualmente, não é? O teu marido, mas quando elas chegam, há um outro ser para cuidar, não é? Não só o cuidar básico, não é? Mas o educar, não é? O ter esses momentos para poder proporcionar essas experiências. E como é que foi para ti, não é? Sair de um registro, como estavas a dizer, não é? Trabalhar imenso, ter uma vida também muito ativa, ter a tua rotina de autocuidado e tudo mais para, ok, eu vou ter que se calhar reduzir, ou seja, se calhar desacelerar em algumas coisas. Como é que se sai? Porque até essa transição, não é? Tu falaste, não é? De sair de uma sociedade, de ficar e só passado uns meses voltar. E para quem está muito habituado e quem vive muito, não é? O trabalho e a carreira no início, principalmente, como é que foi para ti essa experiência, essa transição? Sentes que
em algum momento sentiste medo, ansiedade, preocupada, ou pelo contrário, isso não apareceu e o teu foco é realmente priorizar o que estava a acontecer? Assim, eu valorizo muito também o meu trabalho, eu valorizo muito Uhum. as minhas filhas, que eu, por exemplo, eu tenho amigas que depois que tiveram filhos pararam de trabalhar. Eu entendo, eu acho que é muito importante a mãe estar feliz, Uhum. sendo sem trabalhar ou trabalhando, enfim. Uhum. Até porque não existe mãe que não trabalha, né? Porque todas as mães Uhum. têm muito trabalho com o filho. Mas assim, eu nunca quis parar de trabalhar ou ficar completamente ociosa, em questão de trabalho, né, de Uhum. remuneração, porque eu gosto também de ter outras coisas. Eu também não gosto de pensar das minhas filhas serem o foco principal da minha vida e eu pensar nelas o tempo todo. Eu gosto também de ter o meu momento que eu trabalho, que eu penso em outras coisas. Eu explico muito para minha filha, assim, que nós temos que trabalhar porque nós temos que ajudar outras pessoas, sermos úteis para outras coisas. Que ela tem que estudar para ela ter uma profissão, porque cada pessoa tem que ter uma função na sociedade, tem que trabalhar de uma forma, ajudar de uma forma. Então, eu tento mostrar para ela esses valores, porque eu acho importante. A minha mãe sempre trabalhou, minha mãe é educadora, e eu sempre admirei aquilo. Então, na minha criação, eu valorizo isso. Uhum. Então, eu tentei conciliar muito isso. Mas também, eu perdi muita coisa, porque, por exemplo, eu sempre amei no cinema. Eu ia no cinema todo domingo com meu marido. Desde que minha filha foi no cinema, nasceu de 5 anos, se eu fui no cinema 10 vezes, foi muito, porque é uma coisa que eu perdi. Eu sempre vi muitas séries. Eu ainda vejo série, mas assim, para eu ver um episódio de uma série demora uma semana, porque cada dia eu vejo um pedacinho. Então, assim, muita coisa eu tive que abrir mão. Hoje em dia, levar em musicalização, em teatro. Ao mesmo tempo que para mim sempre cultura foi muito importante, eu levo muitas minhas filhas nisso. Uhum. O que mudou foi o foco. Hoje em dia são programas infantis. Eu levo sempre. Todo teatro que tem, qualquer musicalização, evento, eu sempre levo elas e elas gostam. Isso que eu acho muito importante, porque eu quero que elas tenham essa cultura, que eu sempre gostei muito de cultura. Eu e meu marido, assim, uma coisa que a gente se deu bem desde o início, que a gente sempre gostou muito de ir para teatro, para cinema. Então, assim, eu tive que abrir mão de algumas coisas para mim. Hoje em dia, eu fazia lá no Brasil, eu fazia massagem uma vez por semana, eu fazia unha uma vez por semana. Eu tinha tempo e também dinheiro, né? Porque depois que a gente tem filho, a gente também tem que o gasto com o filho aumenta, então também a gente não sobra tanto pra gente. Então, é tempo e de fazer muita coisa para mim que hoje em dia eu não tenho. Mas eu acho que é escolher suas batalhas, assim. Por exemplo, eu nunca abri mão da minha ginástica, por exemplo, que é uma coisa que eu não abro mão, eu gosto de fazer exercício, sempre gostei. Então, eu sempre fiz. Até quando eu estava grávida da minha segunda filha, das 2 filhas, eu fiz a gravidez inteira, e da minha segunda filha, no dia que estourou a bolsa, eu tinha feito exercício de manhã. E das 2, eu voltei logo depois. Da minha segunda filha, ela ia comigo para os treinos, até um certo período ela ia comigo para os treinos, que eu fazia no estúdio, e era eu, meu marido e a PT. E ela ia junto e ficava conosco, até que teve um momento que se tornou difícil, que ela começou a andar. E hoje em dia eu tenho esse momento para mim, é uma coisa que eu não abro mão. Então é tentar negociar. Mas, por exemplo, às vezes eu quero fazer uma unha, mas eu não tenho com quem deixá-la. Às vezes eu quero um cabeleireiro, não tenho. Esses dias eu queria marcar uma massagem para mim, aí eu não tinha tempo, não tinha um horário que eu pudesse fazer. Então, às vezes eu tenho que abrir mão de coisas para mim, mas eu acho que tem que ser tem que ter um equilíbrio aí. Não adianta também eu só fazer coisas para minhas filhas. Eu nunca abri mão de me arrumar, eu sempre gostei de me arrumar, então eu nunca abri mão de me arrumar. Às vezes eu tô com a unha sem fazer, porque não deu tempo, mas eu também sempre procuro fazer, sempre procuro estar com o cabelo feito, enfim, cuidar de mim. Até porque eu vejo que elas me admiram por isso. Eu vejo que a minha filha mais velha, ela fala: "Ai, mamãe", ela olha meus brincos, minhas joias, minhas pulseirinhas, minhas roupas, e fala: "Quando eu crescer, eu quero isso". Eu vejo que ela gosta disso. Eh, eu gosto também que ela me admire em todos os sentidos, assim. Ela não entende muito bem com o que eu trabalho, Sim. mas ela sabe que eu trabalho e ela gosta. Às vezes eu faço uns vídeos e ela vê e ela adora, ela fica super feliz. De ver-te, ou seja, é no fundo mostrar esse cuidado, né? Como é que Sim, acaba por ser um exemplo também, ainda que agora sejam, né, crianças e mais pequenas, acaba por ser uma referência, um modelo que elas crescem de que
apesar de todas as coisas, cuidar é importante, não é? Para nós estamos com essa disponibilidade. E, inclusive, não é? O teu trabalho, e falaste aí da questão dos valores, não é? Que é importante nós fazermos algo também para o serviço, para servir os outros, não é? E o teu trabalho hoje em dia também, não é? Já era, não é? Mas hoje ainda se tornou mais muito, não é? De ajudar empreendedores, ajudar marcas, com esse teu servir, não é? E trabalhar essa questão, não é? Através do marketing, da comunicação, para ajudá-los nessa gestão. E eu percebo o quanto realmente este valor é importante, não só numa área, mas nós generalizarmos isto para outras áreas, ou seja, ao cuidar eu, não é? Eu servir dos outros no trabalho, mas depois há um momento em que eu também tenho esse cuidado para mim, não é? Não é só estar disponível, é também eu disponibilizar e também me priorizar nesse cuidado. Isso sim, não é? Será aqui um modelo e uma referência, no fundo, para aquilo que elas vão levar também para a vida delas, não é? Sim, sim. Eu vejo muito assim a minha mãe. A minha mãe sempre foi muito vaidosa, sempre trabalhou, e minha mãe sempre tem, até hoje, ela tem as amigas, que ela sai com as amigas. Então, eu sempre admirei isso na minha mãe, dela ter os momentos para ela, e ela sempre foi muito presente também na minha vida ao mesmo tempo. Então, eu tento, isso é uma coisa que eu aprendi muito com ela, que eu acho que a criança também tem que entender que ela, por mais que eu esteja ali 90% para ela, eu também tenho que ter, não sei se 90, enfim, mas eu tenho também, eu também sou uma pessoa, eu também gosto de ter o meu momento, também gosto. A mãe sempre tem culpa, né? Às vezes a minha mais nova vai dormir, aos finais de semana ela ainda faz a sesta. E a mais velha, enquanto uma faz a sesta, eu boto para ver um filme, ela vê um filme. Aí às vezes eu também quero ver um filme, e eu vou pro meu quarto e vejo um filme no meu telemóvel. E às vezes eu penso assim, eu devia estar com a mais velha a brincar. Eu também preciso desse tempo para mim, porque eu nunca tenho, eu nunca consigo ver uma série, uma coisa. Então eu também, às vezes, tento tirar um pouco a minha culpa e para ter o meu momento também. Sim, e percebemos até na questão que tu falaste, não é? Que às vezes tem a ver com uma questão de nós adaptarmos e de equilibrarmos isso, não é? Mas claro que, por exemplo, a rede de suporte, não é? Termos alguém é muito importante ao longo do desenvolvimento também, por exemplo, os avós, não é? Porque talvez outras pessoas, outras mães, outros casais consigam fazer isso de uma outra maneira daquela que tu fazes. Mas é sempre muito importante nós focarmos naquilo que é a nossa realidade, não é? E trabalhar, digamos assim, com o que dá, não é? Com o que é. Eu, no caso, meus pais, eles moram no Brasil, quando eles estão cá, dão suporte. Mas não é toda a gente que tem isso. Eu tenho uma amiga que ela me contou essa semana que ela e o marido foram à Disney, a filha ficou com a babá, com a babysitter, que já cuida dela desde que ela nasceu. Aí eu falei, nossa, isso é uma realidade que no Brasil é muito comum, mas aqui em Portugal é muito raro uma pessoa que tem uma babá o tempo todo. E eu acho maravilhoso quem consegue, mas eu, por exemplo, me dedico muito ali, estou sempre com elas, eu não tenho essa disponibilidade. Sim, até porque não é este cuidar, este tempo, não é, do casal e tempo individual, não é, faz parte, porque a família, não é, às vezes é muito curioso, não é, porque depois já aqui há algum debate sobre esse assunto, não é, porque família é a estrutura completa, não é, os pais e os filhos, não é, por isso, não é, família ou mãe, o que quer que seja, não é, o significado de família, não é, faça por um conjunto de elementos, sejam eles 2, 3, o que seja, não é? E isso implica um cuidar na íntegra, não é só de um dos elementos, não é? E às vezes nós esquecemos um bocado, não é? De que, ok, não é? A mãe é mãe, mas ela também tem o seu marido, também tem a sua própria, não é, individualidade, e é importante esse tempo e essa gestão incluir isso, porque senão é isso, a dada altura há um desequilíbrio e, querendo ou não, vamos nos sentir uma sobrecarga porque não conseguimos repor, digamos assim, a nossa energia, o nosso bem-estar do outro lado. Exatamente. Eu com meu marido, por exemplo, uma coisa que eu tive que aprender isso também. Porque nós mães, eu acho que nós temos o hábito de achar que todos têm que fazer com as crianças exatamente como a gente faz. Às vezes quando eu deixo as meninas com meu marido, ele não fez exatamente como eu fiz. Mas eu tenho que entender que é o jeito dele fazer, dele criar. Vai colocar para dormir, ele tem uma forma que ele coloca minha filha para dormir, eu já tenho outra. Então, assim, é confiar e ele fica, e ele faz as coisas, ele faz tudo. Nós dividimos mesmo
Eu também acho que tem momentos que um faz mais e o outro não consegue, e tem momentos que o outro faz mais e o outro faz menos. A gente sempre tenta equilibrar. Tem um que está com mais disponibilidade, consegue fazer mais, o outro, no outro momento, está com mais disponibilidade. Tem uma coisa que eu faço melhor, outra coisa que ele faz melhor, e é tentar dividir isso, assim. A gente é muito... Eu acho que quando me perguntam assim, o que é principal, eu acho, no casal é o companheirismo. E a gente tem esse companheirismo de dividir, de partilhar as coisas. Embora eu acho que para a mulher, para a mãe, a carga mental é muito maior. Porque, por exemplo, todos os grupos de WhatsApp da escola, do balé, sempre é a mãe que fica. Ele só coloca a mãe. Então, a mãe que tem todas as informações vai ter que passar para o marido. Não tem como. Acaba que a mãe que sabe mais das coisas e organiza. Enfim, lá em casa a gente tem um quadro que eu coloco tudo, as atividades, para o meu marido também saber, para eu também não ficar eu com aquela carga mental de lembrar, no dia tal tem que levar tal coisa para a escola, ele também tem que saber. Né? A gente tenta dividir tudo, assim. Sim, ou seja, ambos têm um papel ativo, ainda que talvez um fique mais responsável por uma parte e outro por outra, os dois fazerem parte, não é, dessa educação, não é, dessa participação. Sim. Ou seja, delegar algumas tarefas, não é? Em que a mãe fica com umas, o pai não fica com outros, ou dependendo daqui, não é, se são casados ou não, depende daqui do casal. Mas é muito importante fazer não é, esse delegar e essa gestão nos papéis também para não sobrecarregar nenhum dos elementos. Não é? E como é que foi, ou seja, e olhando aqui um bocadinho, não é? Eu só estava a pensar aqui nessa questão de gestão de tempo e tudo mais. Como é que foi aqui a gestão de tempo, ou melhor, como é que hoje em dia, não é, no teu dia, é a tua gestão de tempo sendo empreendedora, não é, e sendo mãe? Aliás, o empreendedorismo, pelo que eu percebi, surgiu aqui um bocado também na sequência dessa tua vivência da maternidade, não é? Ou seja, foi acontecendo e foste transitando para o empreendedorismo. E às vezes até é difícil, ou seja, para algumas pessoas que são empreendedoras, não é? E dependendo da forma como vivem o empreendedorismo, entender como é que até a maternidade às vezes, não é, cabe nessa gestão, porque o empreendedorismo não é uma tendência única, ou pelo menos quando não se tem equipa a delegar, e em que há muitas coisas para fazer que as pessoas não veem, não é? Não está ali aos bastidores, mas que dão muito trabalho e implicam muito tempo. E às vezes até, por muito que se fale muito já de empreendedorismo para facilitar esta liberdade geográfica, esta liberdade de tempo, eu sei, não é isso aí, eu conheço e acredito que tu também conheces casos que nem sempre a realidade, pelo menos numa fase inicial, é essa. Sim. Não é? E como é que tu hoje em dia fazes ou seja, essa divisão entre, ok, é tempo de trabalho, sendo que também trabalhas online, né? Sim. E é tempo agora de fazer uma pausa, tempo de fazer algo, tempo de qualidade, seja no casal, seja com as filhas. Como é que tu fazes esta divisão, sendo tu empreendedora, não é? E trabalhando também a questão online, porque tem as suas vantagens, mas ao mesmo tempo também nos pode levar estou em casa, então ficar e deixar ir naquela rotina, não é? Olha, é difícil, é muito difícil, porque ainda mais assim, o meu trabalho é muito no telemóvel, então eu tô com as minhas filhas, aí eu vejo que chegou a notificação de um cliente, aí eu quero abrir aquela notificação e quero ver, quero responder, enfim. E eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar com pendência, então se eu vejo a notificação do cliente, eu quero ver logo, eu quero resolver, eu quero fazer, e às vezes eu tô no momento com elas, então é muito difícil isso. Eu tento, por exemplo, eu e meu marido, a gente fez um acordo que na hora das refeições a gente não leva o telemóvel para a cozinha. Normalmente a gente faz as refeições na cozinha. A gente deixa do lado de fora. É difícil, às vezes estou a resolver algo e aí então tem essas dificuldades. Eu mesma me pego às vezes que não é trabalho, né? Eu quero olhar o Instagram, estou a ver um vídeo no Instagram e a minha filha está ali, quer brincar comigo, e eu estou ali a rodar no Instagram. Então eu tento muito me policiar nisso. Por exemplo, à noite, a hora que lá em casa a rotina é jantar, tomar banho e depois eu brinco um pouco com elas antes de dormir. Então, nesse momento, eu deixo o telemóvel no meu quarto, já boto lá para carregar e enquanto eu quero, para poder me focar com elas e não ficar ali no telemóvel, responder mensagem. E depois que elas dormem, eu vou lá e olho, vejo se tem alguma coisa para resolver.
E é difícil, principalmente, às vezes eu acordo 6 horas da manhã e vou trabalhar para poder adiantar o que eu tenho que fazer antes delas acordarem. O meu marido faz muito mais isso do que eu, mas eu também faço de vez em quando, de acordar de manhã cedo e fazer para quando estiver com elas, eu conseguir ter esse tempo de qualidade. Mas às vezes acontece também de outro dia, estava uma amiguinha da minha filha lá em casa, minha filha, aquele barulho, gritaria, e uma cliente me pediu para fazer um vídeo, e eu fiz um vídeo no meio daquela confusão, e aí eu tinha que gravar o áudio do vídeo, aí eu me tranquei dentro do meu armário, porque tem que ser num lugar silencioso e pequeno, né? Eu costumo gravar dentro do meu armário, aí eu me tranquei dentro do meu armário para gravar o áudio, e nisso eu percebi que deu uma confusão lá entre elas, mas eu mantive ali, gravei o áudio, saí, apartei ali a confusão, enfim. Às vezes eu tenho que realmente resolver coisa, mas eu tento sempre me policiar para ter o meu tempo com elas e trabalhar, enfim, tentar separar isso, porque realmente é difícil. Mas eu acho que nem só de trabalho, eu acho que a gente hoje em dia, nós adultos, de uma maneira geral, a gente é muito viciado no telemóvel, é o WhatsApp, às vezes eu estou a conversar com uma amiga, e aí a minha filha quer falar comigo, e eu quero conversar com a amiga, então eu tento também me controlar por causa disso. Sim, e vem as redes sociais, não é? E tu que trabalhas na área da comunicação, já há essa tendência pelo trabalho em si, não é? De explorar e perceber mais como funcionam algumas ferramentas, assim, redes sociais. Mas depois às vezes vêm outras coisas também, por exemplo, a questão da comparação, não é? Nas redes sociais, que é às vezes um tema, não é? Que se traz muito, não é? Eu quantas vezes isso também influencia no nosso bem-estar, na nossa autoestima e até na nossa realização pessoal. No outro dia eu ouvi alguma coisa, eu confesso que já não sei exatamente o que era, mas era um assunto de algo que as pessoas muitas vezes, com esta influência das redes sociais e vermos as vidas, às vezes não é, não reais, de outras pessoas, ou pelo menos que não é a nossa realidade, não é? Porque há várias realidades no mundo, percebemos o quanto é que às vezes queremos coisas que na verdade não queremos. Ou seja, só queremos porque parece que para aquela idade ou para aquele tempo é esperar que aquilo aconteça. E eu lembro-me, há uns dias eu vi alguém a partilhar sobre isso, que a dada altura a pessoa já estava a envolver num projeto ou em algo que ela nem mesmo a queria. Só que pela questão de todas as pessoas falarem, até pessoas à volta, não só nas redes sociais, que ela estava a ser direcionada para aquele caminho sem se aperceber e às vezes sem ter esta consciência de que este autoconhecimento, por isso é que é muito importante, não é? Esta clareza de quem se é e na forma como nos posicionamos nas redes sociais, para a dada altura não nos deixarmos ir como se isto na corrente. Tu sentes isso, por exemplo, às vezes mesmo não é? Com clientes, não partilhando, obviamente, não é? Situações particulares, mas com clientes e às vezes contigo, tu às vezes sentes que também, ok, calma, eu tenho que analisar isto, como é que isto é, de fazer essa reflexão para não te deixares levar às vezes em comparações ou a minha vida não está boa ou não me sinto realizada, se calhar falta-me alguma coisa e se calhar não falta nada, não é? Às vezes não falta nada. Às vezes está tudo lá, só não estou a olhar tanto para aquilo que já existe, mas a pensar no mais que podia ser porque me comparei com a pessoa que já está na jornada, né? Sim. Assim, eu, por exemplo, eu tenho uma rede social e eu realmente quase não posto na minha rede social. Eu sou aquela história do em casa de ferreiro espeto de pau. Que eu mesmo, hoje em dia eu tenho trabalhado mais para fazer isso. E eu vejo pessoas a fazerem que trabalham com a mesma coisa que eu e estão sempre a fazer isso e postam que fizeram e aconteceram. E às vezes eu penso assim, gente, eu não postei nada, eu tenho que também postar mais, aparecer mais. Mas às vezes me dá uma coisa, porque eu vejo que as pessoas tiveram não sei quantas reuniões naquele dia e não sei quanto, e eu fico assim, gente, eu não tenho tempo de fazer o que eu tenho que fazer, assim, meu tempo já é super curto. Nossa, fazer tanta coisa assim. Aí até o meu marido falou comigo essa semana. Ele, amor, você já faz muito, tudo que você faz, né? Eu já trabalho, o tempo que eu tenho para trabalhar, conseguir trabalhar e cuidar das crianças e cuidar da casa, enfim, eu já faço muito, mas eu acho que a rede social, ela bota uma coisa na gente que parece que as pessoas todas estão trabalhando assim, muito mais do que todos nós. E não é isso, assim, muita gente também, a gente não sabe a realidade do outro ali, também isso. Então, eu lembro também, essa questão de maternidade,
me dava muita ansiedade no início, quando eu tive a Isabela, porque começa a ver na rede social que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e aí a Isabela sempre dormiu muito mal, e aí, quando ela era bebezinha, e aí eu via outras crianças que já dormiam melhor, outras crianças que com ela, a introdução alimentar dela foi difícil, eu via a introdução alimentar tinha sido muito boa, e aquilo gera uma ansiedade, mas eu também tento, principalmente como eu trabalho com isso, eu sei que também, que não é tudo que posta em realidade, mas mesmo assim gera, a gente tem a sensação de que nunca faz o suficiente. E até essa questão que eu disse de empreender, e aí muita gente até hoje em dia, tem gente que não quer empreender, mas as redes sociais falam tanto que tem que empreender, que tem que empreender, que tem que empreender, que tem que fazer, que as pessoas às vezes pensam, gente, mas eu não quero isso para mim, sabe? Essa questão de empreender começou bem antes disso tudo, assim, em 2016 eu trabalhava em agência, e eu e a minha amiga começamos a pegar outros clientes e tal. Não foi uma decisão que a gente falou assim, não, que a gente viu que tem que fazer e vamos fazer. Foi uma coisa que aconteceu. Mas eu acho que muita gente se sente que tem que fazer mais, sempre mais, mais, mais. Tem que empreender, tem que lançar um negócio, fazer um lançamento. E não é assim. Eu vejo muita pressão também para eu fazer lançamentos e fazer mentorias e tal. E eu acho que isso tudo tem que acontecer no momento certo. Sim, e por isso é também muito importante, e às vezes até eu como psicóloga, né, mesmo na minha própria vida pessoal, né, e na minha página, no meu perfil, também acabo por acompanhar o trabalho, né, de outros colegas, e não só, de pessoas com a mentoria e tudo mais, e a dada altura eu tenho uma recomendação, né, que é fazer esta tal limpeza, limpar aqui algo, entre aspas, né? Ou seja, deixar de seguir algumas pessoas, não porque a pessoa é má ou por alguma coisa, mas quando nós percebemos que aquilo está a ser um gatilho, por exemplo, de muita ansiedade ou de muita comparação. Quando isso começa a acontecer, nós vemos muitas pessoas assim que a altura, querendo ou não, começam a imitar ou a tentar parecer algo, mas que não é sustentável. Ou seja, com o tempo, a pessoa não consegue sustentar aquilo porque precisamos de ser algo que realmente nós somos, porque nós até conseguimos permanecer por um tempo, mas se não faz parte de nós, se nós não somos, não é? Porque há pessoas naturalmente mais comunicativas, com mais facilidade de aparecer, por exemplo, nas stories e vir falar, estou aqui, vim fazer isto. Outras gostam de ser mais reservadas, gostam de não partilhar tanto a sua vida pessoal, e acho que é muito, e não há um padrão. Não é? E acho que tu, melhor do que eu, não é? Consegues falar sobre isso, não há um padrão, é muito nós sermos também coerentes com aquilo que nós somos, e isso foi das primeiras coisas que eu lembro-me perfeitamente, a primeira mentoria que eu fiz em 2021, que acho que fomos mesmo pelo ponto certo, foi perceber que eu tenho que focar em quem eu sou e naquilo que eu quero trazer aqui, qual é que vai ser esse espaço, o que é que as pessoas vão poder ver aqui, o que é que eu quero que as pessoas vejam também, não é? Porque a partir do momento em que nós abrimos um bocadinho como se diz a porta, nós, querendo ou não, estamos suscetíveis àquilo que a pessoa quiser falar, ou quiser dizer, ou quiser, não é, comentar. E por isso é muito importante nós definirmos esses limites e sabermos e trabalharmos nesse autoconhecimento para não andarmos, não é, a dada altura, lá está, guiados. Porque este postou, então também vou postar mais assim, ou vou fazer assim, ou aquilo funcionou para aquela pessoa, então vou. Também, claro que nós temos que podemos ter uma inspiração, não é? Que é diferente, inspirar, mas não andar, digamos assim, à mercê, digamos assim, do que os outros vão fazer ou não. É perceber o que é que nós, não é, queremos para o nosso negócio, para a nossa marca, para o nosso projeto. E não quer dizer que eu queira o que tu queres, o que outras mulheres querem. E ao contrário, não quer dizer que, e como tu disseste bem, não é? Também vejo muito isso, que é, nem todas as pessoas querem empreender e está tudo bem com isso. Sim. Também há pessoas que vão ter que, aliás, vamos pensar assim, as equipas, os empreendedores muitas vezes têm equipas e têm pessoas que estão lá diariamente com eles. Se essas pessoas não existissem, não é? Se também decidissem toda a gente empreender, a dada altura ia ser complicado, porque a pessoa, claro, não é? Poder prestar vários serviços, mas às vezes nós precisamos de pessoas mais presentes, mais ali connosco. E isso implica, muitas vezes, um tempo completo, ou um grande tempo da pessoa, e que se ela empreende, ela vai focar noutros clientes, noutras marcas, e às vezes não é isso que nós também procuramos. Então essa mensagem de nós nos avaliarmos e perceber quem somos para não cairmos nesse... Exatamente, porque às vezes a pessoa vai empreender, por exemplo,
para empreender, eu acho que tem que saber lidar muito bem com as pessoas, com o cliente, atender o cliente, porque cada cliente é de um jeito. Eu tenho vários clientes, cada um tem uma maneira de falar, uma maneira de dar, uma rotina, porque cada um é diferente do outro. E muita gente não tem essa facilidade de lidar com pessoas. Então, ela prefere estar num trabalho, num emprego, e ter também aquela questão de, de receber todo mês aquele salário, enfim. Então, ela não tem o perfil de empreender. Tem gente também que precisa ser cobrada. Se empreender, ela não vai conseguir ser cobrada. Então, eu também acho que não são todos empreender. Eu acho que empreender tem as facilidades, essa questão de conseguir fazer o seu próprio horário, de conseguir guiar a partir dos seus valores também, porque também tem isso. Às vezes nós trabalhamos para uma empresa, que já aconteceu comigo, que eu não alinhava com os valores. Então, eu empreendendo, eu alinho com os meus valores. Se um cliente me procura, que eu vejo, esses dias me indicaram para um cliente que não era uma coisa que eu concorde, enfim. E eu falei, não, nem precisa me indicar, porque não está de acordo com os meus valores. Então, assim, eu tento procurar, eu acho que a vantagem de empreender é tentar procurar não ferir os seus valores, enfim, estar ali dentro do que você quer. Mas também, eu acho que é isso, a pessoa tem que ser autêntica, porque se a pessoa quer copiar os outros, eu estou lendo um livro que chama Roube como um Artista, que ele fala que o artista rouba, que é muito difícil alguma coisa original. A ideia original, ela é um pedacinho de várias ideias. Então, é claro que a gente tem que pesquisar, ver outras coisas, mas a gente tem que tentar fazer o nosso, porque a autenticidade, quando a gente, é o que gera emoção. Quando a gente gera emoção, que é o que as pessoas querem. Eu, por exemplo, na minha página, da minha empresa, eu tenho minha dificuldade de criar conteúdo lá é porque eu não quero falar o que todas as agências de marketing, todas as empresas estão a falar. Às vezes tem um assunto, todos gravaram um vídeo com aquele assunto. Essa semana, por acaso, eu até gravei um vídeo sobre uma atualização do Instagram, mas não é o tipo de coisa que eu costumo fazer, porque quando tem uma atualização no Instagram, todas as pessoas gravam um vídeo sobre aquela atualização. Foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha visto as pessoas falarem, então eu resolvi gravar. Mas eu tento levar para a minha página o que faz sentido para mim. Até porque eu acho que os meus clientes hoje em dia, eu não tenho nenhum cliente. Todos os meus clientes estão muito alinhados com os meus valores. Os meus clientes, hoje eu até comentei isso, que os meus clientes são muito tranquilos, assim, pessoas que eu gosto, então, enfim, que eu me identifico. E aí, eu acho que a gente atrai aquilo que a gente é também, porque eu acho que a partir do momento que eu posto ali os meus valores, que eu tenho os meus valores, eu atraio esse tipo de cliente para mim, esse tipo de pessoa. Então, eu acho também que quando a gente, tanto no trabalho de uma maneira geral, nos filhos, aliás, tudo na vida, a gente tem que ser autêntico, tem que ser a gente mesmo, porque é isso que a gente vai colher para a gente. Numa empresa, se não está alinhado com aqueles valores, se não quer, realmente a gente tem que sair e procurar uma outra. Se eu sigo uma pessoa no Instagram que eu admiro, e de repente essa pessoa eu vejo que não é muito bem aquilo e tal, eu também já mudo já. Eu acho que a gente tem que buscar mesmo, é isso, o nosso sentido, assim, as pessoas que estão alinhadas com a gente. Sim. E lá olhando para aquilo que estavas a dizer dos valores, isso é algo, ou seja, até o entendo da comunicação e eventualmente nas marcas, é uma das primeiras coisas que se trabalha também, além da identidade, não é? Ou seja, a questão do branding, sim, além de só a parte visual, o que as pessoas falam, não é? É muito ir ao que a pessoa é, não é? A sua essência, a maneira dela ser aos seus valores, porque isso, por exemplo, é algo que na psicologia, não é? Na terapia, nós trabalhamos muito com a pessoa, não é? Na individualidade, todos esses valores e o que é que guia e norteia a pessoa, não é? na vida, mas no empreendedorismo os valores é exatamente assim. E o que é que tu sentes para ti? Ou seja, estavas a falar dessa coerência, não é? Entre, ok, os clientes e tu, não é? A tua marca, a tua empresa. O que é que tu sentes hoje, não é? Porque às vezes eles também vão mudando os valores, não é? Sim. O que é que tu sentes hoje que são, assim, os valores principais? Ou seja, o que é importante que as pessoas, no fundo, na tua comunicação e na forma como se relacionam contigo enquanto clientes, que elas percebam como valores importantes? Eu gosto muito de honestidade, assim, uma coisa que eu defendo muito, essa questão da honestidade. Eu acho que não precisa, até que daquilo que falamos antes, quando nós fazemos, eu acho que não precisa ser, quando a coisa é muito perfeita demais, fica falso. Então, eu gosto das coisas, mostrar como são mesmo. Quando eu faço um restaurante, eu quero mostrar as fotos dos pratos, como vão ser servidos. Então, eu acho que isso é um valor meu, assim,
Eu quero mostrar a realidade, eu não quero passar uma coisa que não é. Então eu sou muito a favor da sinceridade, eu acho que sinceridade é um valor muito importante para mim. Um outro valor também muito importante é essa questão da família, de querer ter um tempo de qualidade, porque eu não sou aquela pessoa workaholic que o cliente vai me mandar mensagem no sábado, que o horário que eu vou estar com as minhas famílias. Se não for uma coisa urgente, eu não vou responder. Então, eu quero esse valor da família, disso eu acho importante. E é claro também, eu sempre fui uma pessoa que não gosta de passar por cima dos outros, não gosta de desonestidade, que vai na sinceridade aqui, né? Então, eu tento fazer tudo de forma clara, que as pessoas vão entender, sem jogo, sem nada. Enfim, tentar, por exemplo, se tem um concorrente, eu conheço muitas pessoas que são da minha área, eu não tenho aquela concorrência, eu acho que as pessoas podem se ajudar. Volta e meia, eu preciso de alguma ajuda, estou com uma dificuldade em alguma coisa, eu pergunto para alguma amiga que trabalha com a mesma coisa que eu, passo cliente para elas passam para mim. Eu acho que a gente tem que ter esse espírito de parceria, assim como são os meus clientes também. Eles às vezes um cliente meu consegue resolver uma coisa que eu não consigo, assim como eu resolvo coisas para eles que não têm a ver com o meu trabalho. Eu acho que tudo tem que ser uma parceria, assim, eu acho que não sei se isso é um valor, mas eu acho que é, assim. Sim, São é coisas que eu acho. coração, não é? E por acaso estavas a falar dessa questão da concorrência, e por acaso também é algo que eu, pronto, vivo muito aqui no projeto e no espaço. E há uns tempos eu li um livro sobre, que fala até sobre a comunicação, o branding, e ele trazia mesmo isso, que se nós, nesse olhar, não é, da essência, nós não vemos a concorrência, porque nenhuma pessoa, por muito que venda o mesmo serviço ou o mesmo produto, vamos falar assim, a marca, a empresa não é igual, não é? Exatamente. Então há espaço para todos, e acho que às vezes é esta visão que é importante trazer, e até para nos não vivemos naquela ansiedade, naquela coisa, eu hoje eu vou ficar já porque a pessoa também já vende a mesma coisa que eu, e ela até pode vender a mesma coisa, mas não da mesma maneira. Exatamente. A pessoa não és tu, não é? Vai ter os seus valores, a sua identidade, a sua maneira de falar, a sua maneira de se posicionar, a sua postura, e vai haver clientes que preferem uma e vai haver clientes que preferem outra. E não é porque uma é pior ou melhor, não é necessariamente. Sim, exatamente. É muito por aquilo que a pessoa também se liga, se identifica e procura, e por isso também partilho essa ideia de não concorrência, e quanto mais nós também cooperarmos e partilharmos, seja com colegas da área, seja com outras áreas complementares, também melhor nós vamos servir, que também era o valor que falaste, não é? Melhor vamos servir também o cliente, não é? Porque principalmente lá está, quando nós lidamos com pessoas e com marcas, sabemos que é algo que impacta muito a vida das pessoas, não é? A carreira, o trabalho, uma marca, é algo que impacta não só a pessoa no profissional, mas a sua família, aquilo que ela vai poder proporcionar, não é? Aos seus filhos, no seu relacionamento, até ajudar outras pessoas. E por isso tenho uma responsabilidade muito grande. Pelo menos eu também olho assim para o meu trabalho como uma responsabilidade. Sim. Não é qualquer coisa, não fazemos de qualquer maneira. Mas também não somos perfeitos, e às vezes também temos as nossas falhas, e também há espaço, e tem de haver espaço para isso. E para ter precisamente essa transparência e essa honestidade, dizer, talvez eu não tenha feito entender bem, ou talvez eu não tenha explicado isto da melhor maneira. Ter essa humildade, acho que é humildade também, não é? Exatamente, é verdade, exatamente. É isso, não querer, eu acho que ninguém é dono de razão, ninguém sabe tudo, nós estamos sempre a aprender. Outro dia minha filha falou, mas mamãe, estás a estudar? Aí ainda estudas? Sim, a gente sempre, falei para ela, a gente sempre tem que estudar, a gente sempre tem que pesquisar. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono da razão. Eu trabalho com marketing, mas a Elsa pode saber algo aqui para me ajudar do Instagram. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu gosto muito é de conversar, de conhecer pessoas, que eu acho que a gente sempre escuta o outro, a gente aprende sempre com o outro. E é isso, é se ajudar, se unir, e eu acho que tem espaço para todos. Essa questão da concorrência foi isso. Eu tenho uma cliente que tem um restaurante, ela fala que ela adora quando abre um restaurante do lado, porque aquela área ali vai movimentar e vai crescer. Então, assim, a gente não tem que ter medo porque é isso, ninguém é igual. É que nem quando vai procurar uma escola. Eu, quando procurei a escola da minha filha, eu procurei uns valores que outras pessoas, eu conheço pessoas que já foram na escola da minha filha e não gostaram. Assim como colocaram em outras escolas que eu também fui e não gostei. Então, eu acho que
É isso, opinião os valores variam muito de pessoa para pessoa e tem espaço para todos. Eu vou atender um cliente que pode ser que aquele cliente não esteja bem, enfim, depois Uhum. e com outra pessoa ele vai se dar melhor, e cada um tem o seu método, a sua forma de trabalhar. Sim, não é? E só que lá está, muitas vezes principalmente no início, eu acho. No início, às vezes, é muito exigente ou difícil, primeiro porque às vezes falta este autoconhecimento, não é? E trabalhar estas questões realmente num acompanhamento individual, de uma forma mais profunda, não é? Do autoconhecimento, para a pessoa se conhecer assim, não é? Para também perceber, mas ao mesmo tempo, nesta questão desse lado da comunicação e da forma como nós falamos, às vezes esses valores são transmitidos também, mas dependendo da fase que nós estamos, nós não conseguimos agir, ou seja, ter tão, digamos assim, tão coerentes assim com esses valores. Por exemplo, no início, eu percebo nos empreendedores que às vezes há uma tendência que é, não tem clientes, né? Então tudo que vier, eu vou aceitar tudo. E vou aceitar qualquer, sabes, tipo, qualquer pessoa no sentido de, com independentemente das regras, se eu faço mais horário, menos horário, dos pedidos que me faz, eu faço tudo. E os limites são coisas muito importantes, só que às vezes no início nós não temos isso bem definido, até para nós como pessoas, e no negócio, no empreendedorismo, na empresa, torna-se ainda mais difícil. Porque é passar isso que nós ainda não estamos a viver para as outras pessoas também. Tu sentes que, ou seja, das marcas às vezes que acompanhas e acredito que acompanhes em várias fases ou até de outras experiências que já tiveste, sentes que às vezes há muito ou seja, pelo medo de não conseguir clientes, pelo medo de não dar certo, pelo medo de ser uma pessoa mal sucedida, daquilo até que as pessoas vão pensar, que às vezes as pessoas acabam por abrir essa porta. Sim, eu vejo. Às vezes a pessoa começa um negócio e ela quer, eu mesma, já aconteceu no início, Uhum. nós tínhamos um cliente e independente da hora que o cliente mandasse, pedisse algo, nós respondíamos e tal. Com o tempo eu comecei a colocar esses limites, porque eu também, com o tempo a gente aprende muita coisa. Eu fui aprendendo muita coisa com o tempo. Até questão de trabalho e tal. Até a questão de uma vez o cliente não me pagou, eu cobrava no final. O cliente não me pagou, então eu comecei a cobrar. Sim. Enfim, a gente aprende muita coisa com o tempo. Mas eu acho que com a vida também, porque eu quando trabalhava em agência, eu tive um problema de saúde, um mioma, e eu tinha que fazer a cirurgia. E eu adiei 1 ano a cirurgia, sofri com aquilo e adiei quase 1 ano porque, eu não podia, que eu ia ter que tirar licença e eu não podia ficar ausente 1 mês. Hoje em dia eu olho para aquilo e penso: "Gente, eu coloquei a minha saúde, né, coloquei a empresa acima da minha saúde". E quai mas isso eu era nova, eu tinha 30 anos, Uhum. assim, né, não, nem 30 anos, eu tinha 20 e alguma coisa. E a gente vai aprendendo com a vida que não, que o trabalho, a gente consegue outras coisas, a Uhum. gente está em primeiro lugar. Mas isso é só com o tempo mesmo, não só, isso, quando a gente aprende, a gente Uhum. aprende muita coisa, quando a gente está em empresa e também com os filhos, eu vejo que coisas que eu fiz com a Isabela, que hoje em dia eu já aprendi, com a Maria Luísa, enfim, é sempre querer aprender com os erros, assim. O mais importante é a gente acreditar, quando tem um negócio, acreditar mesmo que aquilo vai dar certo. Uhum. E confiar enfim, que está no caminho certo e não sair fazendo tudo no Uhum. desespero, na ansiedade, porque a ansiedade, né, eu acho que é horrível, assim, é o que mais atrapalha. Uhum. E acho que é mesmo isso, é como essa descrição que disseste, é não sair desesperada para qualquer cliente, sério, qualquer coisa dá. É também, ok, se valorizar e priorizar, para perceber, tá, eu preciso, não é, dos clientes ou desta área, mas também se não for esta, e acho que às vezes, até eu mesmo, não é? Por viver muito o meu trabalho, mas penso assim, é isto. Mas e se realmente um dia não for isto, não é? Certamente haverá outra coisa, outra maneira de fazer. E acho que é muito importante essa visão para ajudar a relativizar e não trazer essa ansiedade de se for sem isto eu não vou sobreviver, não é? Não vai acontecer nada, a minha vida vai ser um autêntico fracasso. Não é Sim. assim, não é? Nós como seres humanos temos uma capacidade muito grande de adaptação, não é? E de novas experiências e responder de outras formas e talvez é isso, ou seja, o que falas da questão de com a vida e com a tua experiência na maternidade e tudo, foste aprendendo esses limites e a relativizar também isso, ok, o trabalho é importante, mas
há coisas que estão primeiro. Sim. E assim, o que disseste sobre, às vezes não é o fim do mundo. Eu lembro que, às vezes, algumas vezes aconteceu de sair um cliente, ai, saiu um cliente, acabou a minha vida, porque sai um cliente, entra outro, sabe? Eu já estou há tantos anos, eu nunca aconteceu de ficar, normalmente os clientes ficam muito tempo, e os clientes quando saem por algum motivo, logo em seguida entra outro, então assim, não tem um desespero de, ai, acabou tudo. Sempre as coisas dão um jeito, eu acho que é confiar mesmo, confiar no seu potencial, confiar no seu trabalho, que tudo vai dar certo, assim. E se conhecer mesmo, que disse, assim, o autoconhecimento que a gente consegue seguir e fazer as coisas com o que a gente valoriza, assim, não é entrar em desespero. Sim, tu sentes que esse é ou seja, esse é um lema, digamos assim, ou seja, uma mensagem que tu levas contigo e se calhar até para aqueles empreendedores e negócios que ligas, que é o também acreditar, ou seja, que em algo, ter uma esperança, ter uma fé eventualmente, não é? Em que algo, não é, vai acontecer, ou seja, que aquilo que eu estou a fazer agora vai resultar em alguma coisa, vai dar os seus frutos com o seu tempo, e que é preciso continuar a investir sim, em melhorar, em aperfeiçoar, mas que eu vou sendo capacitada dia após dia e que é preciso acreditar e confiar nisso também. Sim, eu li um livro recentemente que dizia, não é ver para crer, é crer para ver. A gente tem que acreditar que a gente vai ver, vai chegar lá. E tu sentes que isso é algo que, ou seja, se fosse um conselho para alguém que nos está a ouvir, seja uma mãe, seja uma mulher, seja até não é, alguém que seja que trabalhe já no empreendedorismo ou até no seu próprio trabalho, não é? Numa empresa e que não está até satisfeito, algo que seja. O que tu sentes que esse seria o conselho que tu darias? Era o conselho que tu darias? Sim, eu acho que o conselho é acreditar que aquilo vai dar certo mesmo. Tem gente que começa um negócio ou tá no trabalho e fala, ah, eu vou dar 6 meses, se não der certo, eu desisto. Não é assim, é acreditar que vai dar certo e confiar e fazer o seu melhor. Não adianta também ter medo e ficar receoso. Tem que estar 100% naquilo que vai fazer, seja na maternidade, seja no trabalho, no empreendedorismo. Tudo eu acho que a gente tem que tentar se dedicar 100%, assim, porque e tudo tem que estudar, ter conhecimento. Eu acho que isso serve tanto para o trabalho quanto para a maternidade, porque eu também vejo que eu acho que para tudo precisa estudar, precisa buscar informação. Na maternidade, várias vezes eu tive que pesquisar, em várias fases que passa, a gente tem que pesquisar. E no trabalho também, eu estou sempre a estudar, estou sempre a pesquisar, que as coisas vão mudando. Então, é estudar, pesquisar, ter informação sobre tudo e buscar ajuda quando preciso e acreditar mesmo que vai dar certo, que as coisas vão se resolver, assim, não adianta se desesperar. E perceber mesmo que no meio dessa jornada, né, dessa construção, dessa capacitação, vai acontecer insucesso, vai acontecer falha, mas que isso não é determinante. Exatamente, a gente aprende. Determinante é a nossa postura, é a nossa posição perante isso. Isso é que muitas vezes há essa questão do isso não dá certo e depois o que é que as pessoas vão falar se eu não... Não tem muito esse lado também. E é ir além disso, ou seja, é perceber que muito provavelmente isso vai acontecer em algum momento, porque não dá para ser perfeito sempre, mas mesmo quando isso acontece, isso não define como um fracasso ou não define a minha experiência como não é algo que acabou. Sim, a gente tem que aprender com tudo. E eu acho até assim, minha família é maravilhosa, sempre me apoiou muito em tudo, mas às vezes a família, para te proteger, e não é melhor procurar um emprego, por exemplo, estou aprendendo, é melhor procurar um emprego, ter uma coisa mais... Às vezes, para te proteger, eu confio, será que vai fazer isso? E começa a dar... E eu acho que a gente tem que pensar muito na nossa intuição, assim, e tanto amigos também, às vezes as opiniões, e escutar muitos outros, se preocupar muito com o que os outros dizem, às vezes atrapalha. Nós temos confiança naquilo, é seguir mesmo, claro, tem a diferença do teimoso e da pessoa que escuta, né? Não adianta também que não querer escutar ninguém, a gente tem que escutar, mas a gente também tem que filtrar aquilo para confiar, porque às vezes a opinião da pessoa vem muito da vivência da pessoa, dos objetivos da pessoa. Então, às vezes, o que ela disse para ti, para ela funciona, mas para ti não. Então, eu acho que tem que tentar filtrar isso e ver para você o que funciona ali. E tentar seguir o seu caminho e confiar. E acreditar, não é, que realmente, ou seja, nessa fé, ter essa esperança, não é? E também ir agradecendo pelas
coisas que vão acontecendo Ah, aí, pelas conquistas que vamos tendo, não é? sim, Se tu pudesses, assim, essa questão da gratidão, né? Que também é algo que é uma prática, não é? Até mesmo para a sim. questão de saúde mental e realização. Se tu pudesses hoje falar três coisas que tu te sentes grata, não só na tua empresa, não só no geral da tua vida, o que é que Sim. tu Olha, falarias? tem muitas pessoas que passam pela vida da gente que não tem muito sentido, mas depois nós vemos. Por exemplo, a minha amiga que começou lá comigo, que me tirou da assessoria de imprensa, né? Uhum. E me levou para essa parte do social media, eu já falei isso para ela, eu sou muito grata, porque ela que me puxou, ela que me ensinou muito isso. Eu tive segurança porque ela me ensinou, ela puxou minha mão, me ensinou, e a gente começou juntas. Então, assim, termos de pessoa, né, eu agradeço muito ela. Agradeço muito a Deus, claro, e assim, porque sempre as coisas aconteceram no momento certo. Por exemplo, quando a Isabela nasceu, que era uma pessoa que tinha um negócio aqui em Braga, foi pedir indicação para o primo, lá no Rio de Janeiro, para alguém para fazer as redes sociais do negócio aqui. E o primo, lá no Rio de Janeiro, era meu amigo, e falou: Eu tenho uma pessoa em Braga que pode fazer isso para ti. E me indicou. Então, eu acho que isso é muito coisa de Deus também, né? Essas coisas assim que acontecem. E aí que foi o que me fez voltar a trabalhar e tal. Então, eu acho que essas coisas do destino, assim, de Deus, então a gente tem que sempre agradecer muito a Deus. E também, é claro, a questão assim, do meu marido ser muito parceiro e de trabalhar e disso tudo. E da gente ter tido essa oportunidade também de ter vindo para cá. Porque eu acho que no Brasil, aqui também tem uma diferença muito grande entre o Brasil e Portugal, porque no Brasil, para você criar um filho é muito mais caro. Eu pagaria no Brasil, eu estaria pagando cerca de 1.000 euros para ter as minhas 2 filhas na escola da integral. Aqui é muito mais barata, a menor que é creche vai ser de graça, né? Então, tem essa diferença. Então, eu talvez não teria tido essa oportunidade de empreender, de começar devagar, ganhando menos, se eu tivesse que pagar 1.000 euros de creche lá. Então, eu acho que ter tido essa oportunidade de vir para cá também é uma coisa que para mim foi muito boa. Uhum. Acho E eu sou muito. Essas minhas. foi o que eu falei. Uhum. E eu sou muito grata hoje também por termos tido esta conversa e Sim, por estarmos aqui, não é? Porque realmente as pessoas é o que, não é, contribuem para a nossa vida também ser melhor, muitas vezes, e é isso que nos torna também pessoas melhores, pessoas mais atenciosas com os outros, mais empáticas, mais sensíveis. E nessas conexões, nessas ligações também aprendo muito e hoje aprendi muito a ouvir a tua história e até para mim, né? Aspectos da vida pessoal e do empreendedorismo, que eu mesmo sendo psicóloga, né, ao contrário do que se pensa, também há essas questões muitas vezes, também há esses desafios e por isso também sou muito grata pela tua partilha de hoje, por aquilo que conversamos. sim, eu sou muito grata por também ter entrado no meu caminho, assim, por acaso, né? E foi uma conexão muito boa, assim, eu admiro muito você, a Elsa. Sou muito grata por hoje em dia convivermos e termos nos encontrado, que eu acho que é isso, são as pessoas que no This Is Us eles falam, né? Tem uma frase que eu adoro no This Is Us, que é o mais próximo que nós chegamos de controlar o futuro são escolher as pessoas que andam com a gente. Eu acho que é isso, é essas pessoas especiais como ti que entraram no meu caminho, nos conectamos e isso é sempre muito bom. Obrigada. Nada, obrigada eu. Então, este foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado e que fiquem a acompanhar os próximos episódios em que teremos convidadas muito especiais a partilhar novas histórias, novas experiências e para isso caminharmos juntas. Por isso, venham comigo.